Sérgio Luiz de Oliveira Nascimento, pastor da Igreja Evangélica Monte Sião, no Jardim Castelo, Zona Noroeste de Santos, desde 2003. Seja bem-vindo ao Palafitas Podcast, pastor. Bom dia, Alberto. É um prazer estar com você. Obrigado pelo convite. Um bom dia também a todos. Uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que a pessoa está agora vendo esse momento. A todos os ouvintes, pessoal, os espectadores da Palafitas Podcast. A Igreja Monte Sião é na rua Nilo Rodrigues Pais, 191, no Jardim Castelo, pastor? Isso mesmo. Aqui pertinho, somos vizinhos, né? Nossa igreja está ali desde 1983. Foi quando a igreja comprou o terreno, construiu o templo. Lá no Jardim Castelo, agora é Rádio Clube, né? Mudou um pouco o zoneamento. O senhor é vice-presidente do Ministério Monte Sião? Sim. Somos vice-presidentes da nossa igreja, do nosso ministério. O pastor-presidente é o pastor José Nelson da Cruz, nosso pastor que Deus colocou sobre nós, o cuidar de cada um de nós aqui no nosso ministério. Tem sido uma bênção poder estar com ele. Pastor, qual é a abrangência do Ministério Monte Sião? A nossa igreja, o Ministério Monte Sião, nós temos igrejas aqui em Santos, né? Cubatão, não é toda a Baixada, né? Mas Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, temos também em Goiânia, no Rio de Janeiro, no Vargem América, perto de Volta Redonda, e também lá na cidade do Porto, né? Num município, num dos municípios lá da cidade do Porto. Do Porto. Em Portugal. Em Portugal. São duas igrejas em Portugal. Duas igrejas. Lousada e a outra me fugiu a memória agora o nome, que é recente, tem aqui 2 meses, 3 meses que começou. Sim, ela é nova, né? É nova. Então já sabe. E os nomes portugueses, eles às vezes são incomuns, né? E agora me fugiu a memória o nome. Verdade. O senhor também é presidente do Conselho de Pastores de Santos. Exatamente, Adalberto. Estamos na diretoria do Conselho de Pastores de Santos, desde a fundação dele agora em 2007, dia 21 de julho de 2007. Eu entrei como secretário e até hoje faço parte da diretoria do Conselho de Pastores de Santos. Nós vamos falar sobre esse tema também. Em todas as gestões até hoje, que são gestões de patrono. Então, passei pela secretaria, vice-presidência, presidência novamente. Presidência. O senhor é morador da Zona Noroeste há 55 anos? Nasci na Zona Noroeste, Roberto. Nasci aqui, na ZN. Não nasci aqui na ZN, porque quando eu nasci não tinha hospitais na ZN. Nasci na Santa Casa de Santos. Né? Mas meus pais vieram para cá novos, né? E praticamente desenvolveu aqui, tem a identidade do pastor Sérgio. Pastor Sérgio Luiz de Oliveira Nascimento é Zona Noroeste. O Palafitas Podcast, pastor, ele é aqui na Zona Noroeste com uma identidade aqui, como o senhor pode observar aqui, né, nessa arte aqui do Palafitas. Porque eu não nasci aqui, nem em Santos, eu nasci em Pedro de Toledo, mas eu vim para a favela do Dique com 2 anos de idade e só saí de lá com 28 anos, hoje eu tenho 54. Aí o nome Palafitas vem daí, nós estamos bem próximo aqui, então a sua identidade com a Zona Noroeste é igual a minha, né? Sim, corremos aqui juntos, quem sabe a gente cruzou até quando éramos crianças, né? Porque eu nasci em 68 e você em 69. A diferença de um ano. Quem sabe a gente jogou bola juntos e não percebemos, né? Mas a nossa vida foi essa aqui dentro. Pai de 2 filhos? Pai de 2 filhos. E casado com a? Casado com a Miriam. Pastora? Pastora Miriam. Meus filhos são o Nicolas e o Gabriel. Meu primogênito é o Nicolas. Hoje está com 25 anos. O Gabriel está com 21. Ele fez 22 anos agora. O Nicolas vai fazer 26. Muito bem. Uma bênção para mim, meus filhos. Meninos bons. Uma esposa também maravilhosa. É um presente, né, pastor? Na realidade, eu fui muito abençoado por Deus. Eu cresci, né, aqui na Zona Noroeste, minha família é toda aqui da Zona Noroeste, meus tios. E eu me casei com a Miriam, e a Miriam, ela veio com uma família também
de nordestinos que vieram para Sim. cá, e por exceção da minha sogra, que ela era daqui de Iguape, mas crescemos e fomos abençoados assim no sentido familiar. Então, minha família, por parte dos meus pais, são uma bênção, e a minha família, por parte da minha esposa, também são uma bênção. Meu sogro, minha sogra, já falecidos, Sim. e meus cunhados, sobrinhos, uma família especial. Muito bem. Pastor, o Palafitas, ele é um podcast de entrevistas, né? Nós estamos iniciando essa fase de entrevistas. Essa semana nós tivemos aqui o pastor Eli Fraga, coronel da Polícia Militar, é uma benção, cantor de coral, né, político de direita, né, uma pessoa tem um conteúdo muito bom. O Palafitas fala muito do Santos Futebol Clube. O Palafitas, a única coisa que o Palafitas tem por definição é que nós somos santistas, né? Restante em relação à política e etc, outros assuntos, nós não nos posicionamos, né? O Palafitas, ele tem essa neutralidade. Então aqui a gente fala muito sobre o Santos Futebol Clube. Qual time você torce? Olha, Adalberto, a bem da verdade, eu torço para o Santos, torço para o Palmeiras e torço para o São Paulo. É o time da família, são os times da minha família. Claro que o Santos é a cidade onde eu nasci, a gente tem uma grande paixão. Eu não sou um grande um admirador do futebol, eu não acompanho, né? Meus filhos são, meus pais, meu irmão, eles amam, né? O meu pai é santista de, meu Deus do céu, de natureza, né, cara? Mas eu não sou assim, aquele cara que assiste todos os jogos. Mas a gente sabe, acompanha, torce, né? Torce pro Santos, que é o último jogo agora, né? A gente estava na torcida, eu saí, quando eu cheguei em casa, e aí, filho, ganhou? Não, pai. Estava aquela tristeza. Foi um dia que eu saí do hospital, eu sofri aquele acidente, no dia anterior à festa cristã, né? E aí, numa expectativa, vamos falar também sobre isso. É pecado torcer para algum time, pastor? Claro que não. Não, né? Não, acho que é natural. Você torce para as pessoas, para se darem bem, não é verdade? Pelos amigos, né? Algum amigo está diante de algum projeto, você fica naquela torcida para que ele vá bem. Uai, por que não torcer para o time? Da minha origem pentecostal assembleiana não era. Isso é um contexto antigo, né? Eu lembro desse momento. E isso realmente, no passado, não era só o futebol, tinha outras profissões que também eram muito complicadas. Bom, por exemplo, eu sei que antigamente, quando nós éramos bem jovens, ser advogado não era bem visto pela igreja. Ser político não era bem visto pela igreja. Ser um atleta também não era bem visto. Mas agora as coisas mudaram, né? Pastor, que mudar. Que se ajustaram a percepção. A percepção mudou. Pastor, eu quero lhe contar uma história rápida a respeito disso. Por ser assembleano, pentecostal, naquela época, a minha mãe já nasceu no Evangelho, na Assembleia de Deus, a minha avó já era cristã, evangélica, e eu já nasci no Evangelho. Pelo fato de ter nascido no Evangelho, na Assembleia de Deus tradicional, pentecostal, né, eu tenho 54 anos, meus pais não tinham televisão, não deixava de jogar, na rua de criança a gente saía para jogar futebol, né? Mas bilhar, carta, essas coisas, sim, nós não jogávamos. Jogos desses, né? Interessante, e não tínhamos televisão. Eu poderia ter assistido e entendido a Copa de 78, mas a primeira Copa que eu entendi mesmo foi a de 82. Aí eu descobri que a Copa do Mundo, ela ensinava naquela época a dimensão do mundo. Então eu passei a ter a dimensão do mundo quando eu assisti a Copa do Mundo da Espanha de 1982. E aí que a gente foi evoluindo. Então não é pecado, né? Estou aliviado. Porque a gente irmãos lá, estamos sempre os nossos irmãos, verdade. Pastor, em 1 Coríntios 9, 24, 25 diz assim, vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Podemos entender que todo cristão é um atleta? Com certeza. Temos que ter esse entendimento.
Claro que é no sentido espiritual. Sentido espiritual, sim. Agora, claro que também devemos ter os nossos cuidados. O próprio apóstolo Paulo fala que nós devemos cuidar do nosso corpo. Ele dá orientações. Eu tenho um texto eu ouvi esse texto ontem, que até me fez refletir um pouco, que é o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que diz assim, olha só o texto. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que o apóstolo Paulo está tratando de partes importantes da nossa vida, do ser humano. O espírito cuida das questões espirituais, é a nossa consciência espiritual das coisas, a alma é a consciência do nosso ser. E o corpo? A nossa consciência física, material das coisas. Então nós, com o corpo, cuidamos das nossas questões rotineiras do dia a dia da vida, mas também questões físicas. Somos mordomos do corpo, na verdade. O esporte ele ajuda, prolonga, né? Às vezes a gente perde pessoas que não era para ter ido há uma tendência pelo relaxo, né? E principalmente pela forma de e você sabe, Roberto, que isso tem sido um paradigma, né, que tem que ser quebrado. Né? É por muito tempo, como você falou mesmo, que às vezes essa questão do esporte foi tratado na igreja de uma maneira que era negativo. Era negativo. Não era bem visto. E por isso, muitos cristãos não cuidaram. Cuidaram da sua vida espiritual, cuidaram da sua vida interior, mas deixaram o corpo um pouco de lado. Sim. E essa consciência hoje ela tem sido mudada. Graças a Deus. Claro, tem que ser. Porque nós Acrescente que pode, né? Precisamos cuidar do nosso corpo físico, cuidar das nossas questões materiais, tem que estar tudo bem alinhado, não é verdade? Verdade. Pastor, qual é o seu nível de relação com a Zona Noroeste? Cara, nasci aqui, né? Nasceu a igreja? Tudo. Nasci aqui. Eu nasci fisicamente, nasci espiritualmente aqui, me casei aqui, criei os meus filhos. Eu fiquei 1 ano fora da Zona Oeste. E voltei porque estava fora. Morrendo de saudade. Eu fiquei morando 1 ano num lugar super excelente de São Vicente, morei na Freitas Guimarães, a 2 quadras da praia, atrás ali do Pão de Açúcar, na Presidente Wilson. E morei 1 ano lá. 1 ano. E eu vou falar para você que esse ano que eu morei lá, foi muito bom, porque o ambiente era excelente. Só que, não, cara, o meu negócio, logo depois eu me desfiz, porque eu estava lá e aluguei e vim morar aqui na Zona Oeste. E voltou para... Vim morar aqui pertinho de você, aqui atrás. Nós moramos aqui perto. Na feita Álvaro Guimarães, aqui atrás, é isso? A Rebel do Álvaro Guimarães é atrás, isso, atrás do senhor. Morei aqui pertinho de você, fui vizinho seu, e eu nem sabia, né? Tendo muitas coisas em comum. Então o senhor cresceu no Álvaro Guimarães? Não, depois que eu me casei, fui morar no ano em São Vicente. Na sua infância? A minha infância toda eu morei na rua Miguel Códija, 67. Bem ali, na quadra em frente do M. Nascimento. Ao M. Nascimento. Era bem ali atrás, ali no conjunto ali da Coab ali. Exatamente. Cresci minha infância toda foi ali. Fazendo merchan ali. Na realidade, quem mora na Zona Oeste não mora numa rua, mora na zona, né? Na zona inteira, zona noroeste inteira, né? Porque você acaba tendo uma influência em todos os bairros da região. Não tem como. Muito bem. Pastor, conte-nos uma história marcante que já viveu aqui na Zona Noroeste. Cara, é muita. É difícil, é 55 anos agora. É muita coisa. Mas, cara, uma coisa que assim, às vezes eu fico olhando, a gente olha para trás, nós conhecemos a Zona Oeste, quando não existiam ruas asfaltadas. Sim. Né? De repente, cara, foi um boom, se asfaltou. Né? Nós éramos criança, né? Mas eu lembro dos canais abertos, dos canais que não tinham aquele saneamento básico, toda aquela infraestrutura, e foi uma mudança assim marcante. Pastor, assim, a entrevista é com o senhor, mas a gente acaba nos enganando, porque eu sou morador da Zona Noroeste, eu já nadei na maré, eu já catei caranguejo, eu já catei siri, eu já catei robalo,
catei até camarão, e a gente pegava jambolão aqui no terreno aqui da torre da Vila Pelé, né? A gente subia no Morro do Ilhéu. Nosso parquinho, né? Quase morri ali num acidente, caímos num buraco ali, eu e mais 3 amigos, também no Morro do Ilhéu. Se a gente for contar histórias marcantes aqui da Zona Noroeste, a gente vai ficar 3 podcasts aqui. São vários momentos. Você falou do Ilhéu. Quantas vezes nós subimos o Ilhéu para descer o Ilhéu de bicicleta, fazendo no auge da bike cross? Descer o Ilhéu, descer o Ilhéu. Quando não existia nada, né, cara? Lá no Ilhéu era só um morro. Tem que ter juízo zero. Juízo zero para poder descer o Morro do Ilhéu. E hoje o Morro do Ilhéu tomado de apartamentos, né? Ali embaixo também o Ilhéu Baixo, e aquilo tudo ali virou bairro especificamente. Muito bem. Igreja Monte Sião. Sim. Fale sobre ela, origem, chamada, né? Qual é a chamada? Eu vou enriquecer essa pergunta, pastor. Eu vou enriquecer essa pergunta. Sabe o que eu falo chamada em ministério? Uma das coisas assim. Os adventistas para mim, a chamada deles é o louvor da divisão de vozes, eles cantam, sabe, Formosa, e vários grupos bem famosos no mundo dos adventistas, Congregação Cristã, banda, né, Assembleia de Deus, banda e coral também, evangelização, né, aí nós temos Deus e Amor, as neopentecostais, Universal, Mundial, né, as batistas, presbiteriana. Eu sempre entendo que uma igreja, ela tem uma característica, ou seja, Deus dá algo assim, olha, o seu dom, as pessoas têm dons, né, quando o Senhor chama, autor e capacita, o Senhor dá dons aos seus servos. Sim. Mas a igreja, eu acho que também tem uma chamada a um dom. Qual é o dom? A nossa origem, vamos começar pela origem da nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja que, em 1972, ela foi formada por 22 irmãos que saíram da igreja presbiteriana de Vicente de Carvalho. Presbiteriana, então a igreja mundial tem um DNA presbiteriano. DNA presbiteriano. Foi uma origem, uma saída de 22 irmãos, assim, debaixo de muita comunhão, de muita paz, de um entendimento assim, amoroso, carinhoso, por ambas as partes. Sim. Foi devido ao mover pentecostal, nesse mover pentecostal que foi alcançando várias igrejas tradicionais, né, e esse grupo de irmãos movidos por esse mover pentecostal, para não trazer discórdia no seio da igreja, para não ser um peso para o pastor, pediram uma reunião, pediram para o pastor atendeu, abençoou. E o relacionamento desses fundadores da nossa igreja com a igreja original, a igreja raiz, a presbiteriana, foi incrível, cara. Porque era uma comunhão assim, muito boa, de festividades, ambos estarem juntos, pastores pegarem uns na grande igreja, acompanhar as dores e alegrias em falecimentos de pessoas queridas e amadas, as igrejas estavam sempre juntas. Isso foi muito bom. Essa é a origem da Igreja Evangélica Monte Sião. Né? Muito bem. Pastor, eu só gostaria que o senhor explicasse para os nossos seguidores, assim, bem sucintamente, assim, a diferença quando se fala sobre o avivamento, a questão do Espírito Santo, são as igrejas batistas, presbiterianas e as pentecostais. E aí o DNA da igreja Monte Sião veio da presbiteriana, né? E o pentecostal, ele crê no batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. O presbiteriano tradicional já não tem. Eles creem no Espírito Santo, claro, com certeza. Mas não como as igrejas pentecostais, com essa manifestação. Né? Eles acreditam no poder do Espírito Santo, eles acreditam na ação do Espírito Santo, na vida do ser humano, que convence, que transforma, que dá entendimento, mas eles não têm essa mesma percepção que às vezes os pentecostais têm dessa manifestação. Isso não impede de nós sermos irmãos. Somos irmãos. É uma grande família com características diferentes, né? Pessoas como nós, que somos irmãos, mas somos diferentes. Agora, a igreja presbiteriana é uma igreja tradicional, né? Como a igreja batista e algumas outras. A igreja Assembleia de Deus, Deus é Amor
e várias outras são pentecostais. Tem as neopentecostais e tudo mais. Aí são os ciclos, né, que das igrejas que vão passando pelos anos, vão se identificando e se reorganizando dentro de conceitos bíblicos, né, fundamentados na palavra. Fundamentados na palavra de Deus, que não nos afetam, que não nos separam, que não nos deixam em pé de guerra, né? Muito pelo contrário. A Igreja Assembleia de Deus Ministério de Santos é de 1912. Né? Uau, é muito tempo. Né? 1900. Nós somos no centenário do estado de São Paulo. Sim. Esse ano é o ano do centenário. O ano do centenário. Querido, o senhor nasceu no Evangelho? Não. Eu vi, a minha mãe começou a frequentar a nossa igreja, a igreja Monsenhor mesmo, quando eu tinha mais ou menos meus 7 anos de idade. Né? Então minha avó, minha mãe, meu tio, um dos filhos da minha avó, começaram a andar, ir para a igreja, começaram a ir na Casa da Bênção, ali na Brás Cubas, né? Bem ao lado ali do albergue noturno, tinha uma Casa da Bênção ali muito tempo atrás, e minha avó ia, minha mãe ia, meu tio ia, e logo depois eles começaram a frequentar a Monsenhor aqui na Zona Noroeste. Quando começou, e era numa meia água, né? Aos 7 anos de idade. Eu aceitei a Jesus com meus 14 até 15 anos. Na Monsenhor? Na Monsenhor. Você não era neto de Deus? Você não era neto de Deus? Engraçado, né? Eu sou professor da Escola Bíblica Dominical, sou presbítero e nós estávamos dando aula na Escola Bíblica Dominical agora no domingo e aí abordamos esse assunto, né? A mãe crente e tal, tudo. Aí a pergunta existe neto de Deus? Né? Não existe, né? Somos filhos de Deus. Se o meu avô aceita Jesus, ele é filho de Deus. Meu pai é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Meu neto é filho de Deus. Então, filho de crente não é crente. Isso, filho de crente não é neto de Deus. É preciso... No sentido espiritual, a pessoa precisa ter um encontro com Jesus. Com certeza. E se entregar ao Senhor, senão... Aos olhos de Deus, todos nós somos filhos. Deus não olha para mim e fala assim, esse aqui é o filho da Deca, que é da Maria José, que é o meu servo. Não, eu sou filho de Deus também, como minha mãe também era. Mas não existe, né? Não existe um encontro pessoal, um momento, e esse meu momento foi com meus 14 para 15 anos. O senhor abordou aí e acabou dizendo para nós, respondendo, né, sua família é cristã evangélica, que seria a próxima pergunta. Não, a minha família, a minha avó, ela foi uma mulher especial, Dona Maria Linda de Oliveira. Ela foi uma mulher que era considerada uma matriarca na nossa casa, na nossa família. Né? A nossa família era uma pessoa muito séria, de poucas palavras, mas era uma pessoa era admirável. E a minha avó começou no caminho, levou minha mãe, levou meu tio, e aos poucos a família foi chegando. Todos os meus parentes, todos os meus primos, meus tios são hoje os filhos da minha avó, só uma pessoa que não é. Mas todos temos esse entendimento. Na minha família maior parte, filhos da minha tios, né? Boa parte são pastores, até pastores. Muito bom. Isso é uma demonstração de que o agir de Deus na nossa família, né? Testemunho. Testemunho na medida que Deus tem os seus planos, né? Como foi sua carreira até chegar a ser pastor? Adalberto, eu acho que a nossa vida com Deus é uma vida cheia de experiências. Eu posso falar para você que eu fui um cristão, aceitei a Jesus, e o que eu fiz foi servir. Meu nome é Sérgio Luiz, né? Meu nome é Sérgio Luiz, um dos significados para o nome Sérgio é servo. Então acho que eu sempre gostei muito de servir. Gosto muito de ajudar as pessoas, ajudar qualquer um. Se eu ajudo. Dentro da minha capacidade, dentro dos meus limites. E quando aceitei Jesus, eu servi. Servi muito, gosto de servir. Eu sempre me envolvi nas coisas de Deus. Né? Sempre me coloquei para ser servo, sempre busquei servir a casa. E quando você se coloca nessa condição,
diante de Deus, Deus vai usar você. Ele vai gerar oportunidades, né? Você vai servindo e vai, assim como no emprego. A pessoa entra no emprego, às vezes lá com um cargo bem pequeno, mas ele trabalha muito bem. O senhor foi ordenado em que ano? Eu fui ordenado em 2013. 2013. 2013, olha, eu fui diácono na igreja. Eu fui um jovem da igreja, eu fui um irmão da igreja, um membro da igreja, eu fui um líder de jovens da igreja, eu fui um professor da escola dominical da igreja, eu fui um líder geral de jovens, eu fui um diácono da igreja, eu fui um presbítero da igreja, eu fui um evangelista da igreja e depois de 2013 Pastor. a gente passou a ser pastor. Pastor. A igreja Monte Sião não tem apóstolo? Não, nem apóstolo, nem bispo. Mas nós reconhecemos. Não, o reconhecimento do cargo e da unção. Não temos problema missionário, não problema nenhum. Alberto, eu fiz menção agora há pouco de um versículo bíblico que fala que aquele que serve bem alcança a honra. Eu acho que esse é o grande segredo para você, dentro de um contexto espiritual, você ser usado por Deus. Tem um pastor muito querido, charado, pastor Eli Fraga, pastor Eli Fernandes, não sei se você conhece. Pastor Eli Fernandes, ele é foi pastor, hoje ele é um pastor jubilado, mas ele foi pastor por muitos anos da Igreja Batista do Morumbi. Um pastor que tem uma garra, um testemunho assim que é incrível. Eu amo muito o reverendo Eli Fernandes. Ele é um senhor que já passou dos 70 anos e ele uma vez falou assim: quanto mais você tem, mais Deus vai te usar. Então eu olho para ele e eu vejo um pastor super preparado, presidente da Academia Evangélica de Letras do Estado de São Paulo. Ele é um pastor que fala hebraico, que fala grego, que fala inglês, que fala alemão, que está aprendendo russo aos seus 70 anos. Então eu entendo que quando você se disponibiliza a servir ao Senhor, Deus sempre vai usar você e vai sempre colocar responsabilidade. Você serve bem, alcança a honra. Deus vai sempre elevando os níveis da gente. Nós vamos passando por estações. No meu caso foi mais ou menos isso. Eu servi a igreja, eu servi a Deus, eu gostava de servir. E aí servi, passei por todos os estágios, sabe? Passei por ser diácono, um líder dos ministérios comuns de uma igreja. Eu passei pelos ministérios comuns da maioria das igrejas, presbitério, diaconato, né, ministério evangelístico, e hoje faço parte desse ministério pastoral, pastor, sou vice-presidente da igreja, mas sou pastor, dirigente de uma das nossas congregações. Muito bem, pastor. A Igreja Monte Sião realiza algum outro trabalho fora o eclesiástico, algum trabalho social? A nossa igreja, Adalberto, eu acredito que como a maioria das igrejas do nosso Brasil, posso falar em um sentido bem nacional, foi uma igreja que sempre ficou voltada muito para si. Para si no sentido de atividade social dentro dos seus ministérios. Por exemplo, agora nesse sábado, dia 13 agora de abril, nós vamos fazer um encontro à noite para casais. E assim tem encontros com jovens. Esses encontros são somente para as pessoas da igreja, preparados eles para a sociedade. Para nós como igreja, mas também para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Então a missão da igreja, a nossa igreja num contexto mais amplo, nunca se envolveu diretamente com uma ação social específica, tipo uma filantropia. Não que nos falta vontade, talvez nos falte às vezes o recurso, porque toda ação filantrópica ela requer sustentabilidade. Né? Você pode começar a fazer algo e você não conseguir dar conta dele, ter que parar lá na frente. Verdade. Esse é o grande desafio da maioria das igrejas, eu falo isso num sentido bem amplo, da maior parte das igrejas é esse.
Então, que é um dos motivos maiores de mortalidade das ONGs e entidades filantrópicas na verdade, a sustentabilidade e a questão de organização para se manter. E nós entendemos que é complicado dessa maneira. Como o senhor enxerga a comunidade evangélica aqui na Zona Noroeste? A comunidade evangélica acho que a Zona Noroeste... Zona Noroeste, especificamente. A Zona Noroeste é onde tem o maior número de igrejas de Santos. É mesmo? Com certeza, eu acredito. Porque a Zona Noroeste engloba não somente os bairros aqui, pega os morros também, né? Ou não? Não pega, né? O morro ele não acaba sendo Zona Noroeste. A cidade ela tem 4 divisões, né? Digamos seria assim. Zona Leste. A Zona Leste, nós temos a área continental, que é Caruaru e Monte Cabrão. Nós temos a área insular, que nós estamos na área da ilha, né? Que é Zona Leste, Morro e Zona Noroeste. Então nós temos Zona Noroeste, Morro, Zona Leste e a área continental. Então, Zona Noroeste. Mesmo assim, eu acredito que a Zona Noroeste está bem, ela está bem pareada, eu acho que até um pouquinho a mais do que a Zona Leste com relação a igrejas. Com certeza. Sim. Com certeza. A questão da igreja... A comunidade da Zona Oeste, a igreja aqui, eu volto a falar, se encaixa um pouco na nossa fala anterior, que ela talvez não seja uma igreja muito social, com ações sociais específicas, casas de recuperação talvez, algumas tenham, mas é uma igreja que trabalha dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade que dá assistência a essa comunidade, na medida dos seus alcances, seja familiar. Hoje, a maior necessidade das pessoas é a carência familiar, é a necessidade familiar, é as crises familiares. Independente da classe social. Independente da classe financeira. Independente nós temos da pessoas classe com social. bastante recurso financeiro vazia, e tem crises familiares. Então, nesse sentido, a igreja ela é importante. Ela é importante porque ela atende, cara. Ela atende essas áreas do ser humano que traz prazer, né? Uma família equilibrada traz prazer, traz tranquilidade, traz paz. Então, nesse ponto, a igreja ela é muito importante para a sociedade, para a comunidade, porque ela vai com um objeto de paz. Ela tenta levar direção. A igreja, ela sempre foi um instrumento de Deus para dar direção para o ser humano. Nós, o cristão, ele tem como missão levar direção ao outro, ao próximo. Muito bem. Apontar Deus. Qual é a solução de todas as coisas? Nem tudo é dinheiro. Né? Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. A pessoa pode ter dinheiro, está pior do que estava quando está sem dinheiro. Então, acho que eu falo que a grande maior necessidade do homem é Deus. Uma aproximação de Deus. Isso traz paz para qualquer ambiente. Então, acho que a igreja na Zona Noroeste ela é importante porque ela vai trazer paz para o ambiente onde ela está. Ela vai cuidar da segurança, ela vai tratar da saúde, ela vai tratar das enfermidades da alma, do lar, conselhos, e também física e materialmente, dentro das necessidades. Veja quando teve alguns eventos assim tristes na Zona Oeste, como os incêndios que são frequentes, muitos incêndios aconteceram. As igrejas fazem um apoio importante. Exatamente, não somente as igrejas da Zona Oeste, mas a comunidade cristã da cidade de Santos, mas mandava para as igrejas aqui, as igrejas faziam esse repasse. Faz, né, ainda. Até hoje. Espero que não ocorra. E isso também é uma coisa que acontece ainda hoje, independente da igreja. A distribuição de cestas básicas é algo comum nas igrejas. Em todas as igrejas, é algo comum. Pastor, porque eu quero aproveitar aqui e falo, como o senhor falou, que algumas pessoas têm dinheiro, né, mas não estão felizes, mas eu quero dizer, aproveitar isso aqui. O Palafitas Podcast está sem patrocínio. Falando em dinheiro, o Palafitas Podcast está sem patrocínio, e se você
quiser patrocinar o Palafitas Podcast, nos procure, né? O Palafitas iniciou aí realmente muito bem, né? Nós temos algumas entrevistas, uma estrutura legal, mas essa estrutura aqui, ela foi sem patrocínio e a gente ainda precisa estruturar melhor o Palafitas. Se você achar aí legal patrocinar o Palafitas, nos procure. Por que a festa cristã não é mais realizada no Sambódromo? Boa pergunta. A festa cristã, ela começou em 2013, né? A primeira festa cristã foi em 2013 e ela tomou uma proporção muito grande. O que aconteceu é que nesses, né, de 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, né, 7 edições da festa cristã, estava um placar assim, de 5 a 2, com relação às questões climáticas. Eu me lembro. Era muito frio, era muita chuva. Oração para poder ter um dia. Isso acabava trazendo assim, não trazendo os resultados que a gente tinha, os objetivos principais, o propósito do encontro, né, do evento. E a gente estava dentro desse dilema. Já estávamos dentro desse dilema quando realizamos a festa cristã em 2019. 2020 veio pandemia, a pandemia. 2021 pandemia. 2021 pandemia. 2022 ainda não estava ainda. 2022 foi aberta a oportunidade, mas nós preferimos não realizar por cuidados, para não expor as pessoas, e preferimos não permanecer, não fazer. Nós retornamos com a festa cristã 2023, novembro, 11 de novembro. 11 de novembro de 2023, a Viva Santos. A Viva Santos. No Blue Med Convention Center, lá na ponta da praia. E qual foi a razão disso tudo? Algo que já vinha sendo discutido no decorrer dos anos. Mas o Blue Med é fantástico. Não, o espaço é incrível, foi especial. Foram 7.500 inscrições. 7.500? 7.500 inscrições. Vocês esperavam esse número? Nós esperávamos, estávamos lutando, batalhando e preocupados para alcançar pelo menos 1.200 pessoas que estivessem participando. E nós estávamos com dúvida, Senhor, será que a gente vai conseguir juntar 1.200 pessoas? O espaço é muito grande, estávamos super preocupados. Segura o raciocínio. Agora eu lembrei do ano sabático, né, em que o Senhor ele determina que a gente plante 6 anos e um ano tem que descansar. Aí a preocupação, aí as pessoas vão falar assim, se você não planta no 7º ano, quando você planta no 6º, no 7º você ainda tem colheita, mas você não plantou no 7º, então no 8º você não tem colheita, você só vai plantar no 8º e só vai colher no 9º. Então o entendimento, né, do ano sabático é que a palavra diz que no sexto ano o Senhor dará 3 vezes mais, né, do que normalmente a plantação dava. Ou seja, confiar em Deus, que Deus multiplica. O que o Senhor fez? Vocês pensaram em 1.200, o Senhor mandou 7.500. 7.500 e foi uma coisa assim. Então o que Deus faz no ano sabático? Foi realmente uma ação divina, de Deus mesmo, que nós não esperávamos. Né? E juntou com aquela nossa preocupação do ao ar livre. Pastor, qual foi a programação que houve no Aviva Santos? O Aviva Santos, a diretoria do conselho convidou alguns pastores, né, dos pais pastores da cidade, para fazer parte de um conselho de consultores, né, de conselheiros, para que nós pudéssemos traçar um planejamento que fosse o mais produtivo possível. O que a gente decidiu foi que nós iríamos fazer somente à tarde e à noite. Mas aí a gente fez 4 momentos especiais. De manhã, pela manhã, com pastores, ministros e líderes, né, período da manhã até meio-dia. 2 horas da tarde, nós tivemos o Aviva Mulher, que foi incrível, com mais de 1.500 mulheres. Né, foi um painel com 4 convidadas, 4 mulheres, cada uma, 3 mulheres, aliás, cada uma falando de uma área específica. A questão era cuidar do corpo, da alma e do espírito. Então foi convidada uma psicóloga, uma doutora, e foi muito, uma nutricionista, e foi muito especial.
né? Foi muito especial, as mulheres saíram lá impactadas. Às 16 horas nós tivemos o Aviva Jovem, e foram também mais de 1.500 Pastor, não, foi o Felipe Figueiredo, filho do Fred Figueiredo. o Felipe Figueiredo. Filho do Fred, ele teve, juntou, e foi uma tarde assim especial. E à noite finalizamos com o Aviva Santos, né, geralzão, com a presença do Paulo César Baruch, um irmão muito querido no nosso meio cristão, né, e foi realmente uma noite especial, uma noite muito especial. É muito bom. A questão do sambódromo foi a questão. A questão de você não ter a surpresa, porque era muito difícil administrar. Eu sei porque eu participei de todas e. Exato. Você sabe como foi difícil. A minha oração era assim: será que esse ano de novo vai chover? E aí toda especial, a estrutura né, muito. Era especial porque a gente fazia uma ação social forte. Ação social forte. Um trabalho com as crianças. Tinha o orgulho de ter um evento desse tamanho aqui na região. O suporte a organizações, nós abrimos espaços para organizações cristãs, Lar Evangélico. Onde havia filantropia também. Desafio Jovem, então algumas casas de recuperação. Então a gente queria muito essa ação, né? E quando foi proposto aberta a porta do Centro de Convenções, nós não tivemos nem dúvida de fazer. Porque já tinha... Porque nós ainda não somente cuidamos de uma igreja no sentido amplo, e não foi somente igreja, era público, era aberto para todos, né? Mas também a gente trouxe uma feira de exposição com as maiores organizações cristãs do Brasil. Aliás, as maiores organizações cristãs, nacionais e internacionais. Isso abriu, antes de mudarmos para um outro assunto, isso ampliou, pastor, o planejamento de vocês e elevou o sarrafo na questão de objetivo para o próximo Aviva Santos? Com certeza, com certeza. A ideia é servir a igreja, né? Não servir somente a igreja, servir a igreja e quem quiser participar. Então, nós tivemos lá momentos especiais onde as pessoas que estavam presentes, sendo cristãs ou cidadãos, todas as pessoas convidadas, foram super abençoadas com palavras, com orientações, com ensinos importantíssimos para a vida, para o ser humano, mas também a gente também trouxe uma exposição com muitas organizações que cuidam de várias áreas da igreja. Outra coisa, ninguém que participou lá do Aviva saiu sem nenhuma Bíblia, nenhuma Bíblia de estudo. Incrível. Pastor Sérgio, o senhor comentar isso... 6 toneladas de Bíblia. O senhor comentar isso assim, eu fiquei muito triste que eu perdi a minha... Não, mas você você deixa ela separada. Eu já disse isso até em vários vídeos aqui no canal, né? No dia 10 de novembro, às 17h05, eu sofri um acidente de moto, um rapaz bateu na minha moto, né, estava quase parado e eu tive fratura exposta no tornozelo esquerdo, coloquei placa e pino, eu estou ainda em recuperação e no dia seguinte, né, eu já fiquei internado, já saí dali de SAMU, ali do SAMU, fui para Santa Casa, já fiquei 26 dias internado, só saí do hospital no dia 6 de dezembro, no dia que o Santos foi rebaixado para a segunda divisão, foi o dia do jogo. E eu, no outro dia, no sábado, eu só pensava no Aviva Santos. Não por causa, né, assim, por causa de toda a história, eu queria estar né, no evento e eu não pude estar por causa desse acidente. A minha expectativa para o de 2024 é a maior possível e eu já quero aqui deixar isso bem, esse convite a você, né, como o pastor acabou de dizer, não é somente para o público cristão, é para quem quiser participar do Aviva Santos, né, no Blue Med, lá na Ponta da Praia, em frente ao mercado. E já temos data. Já tem data, pastor? Já temos. Qual é a data? Aí, olha, primeira mão, Palafitas Podcast, primeira mão, nós vamos aqui anunciar, através do pastor Sérgio, a data do Aviva Santos 2024. Por favor. Olha, o lançamento está programado agora para o dia 17 de abril, semana que vem, quarta-feira, no Café do Conselho de Pastores, né? Vai estar com a gente o pastor Edson Rebustini, presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, e a gente vai estar lançando o Aviva Santos 2024, que será
dia 3 de agosto, está sendo em primeira mão aqui para o Palafitas Podcast. Né? 3 de agosto, 3 de das agosto. 9 da manhã até as 10h30, 11 horas da noite. Blue Med Convention Center. Ponta da Praia. Ponta da Praia. Todos estão convidados, vai ser a mesma configuração, vai ter momentos para mulheres, momentos para jovens, momentos para pastores, ministros, líderes, uma grande feira de exposição com os as principais organizações cristãs que atendem em várias áreas, missões, educação, ações sociais e também à noite, com um tempo muito especial com todo mundo. Né? Foram quase mais de 3.000 pessoas só na noite, né? Foi muito especial. Eu já quero aproveitar aqui a influência que nós temos, nós como moradoras Zona Oeste, presbítero, ministro da Assembleia de Deus, Ministério de Santos em Areia Branca, aos meus companheiros, aos nossos amigos e irmãos na Assembleia de Deus aqui da Zona Noroeste, também outros ministérios, outras igrejas, né, que também seguem o canal e que nos conhecem. Não perca, o senhor pode repetir para nós aqui a data? Dia 3 de agosto. 3 de agosto, Blue Med, Ponta da Praia. Faça a sua inscrição, nós vamos explicar para você como é que você pode fazer a sua inscrição para o evento. A gente vai chegar mais para frente falando do aplicativo da Copernic, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. O senhor acha que as igrejas da região poderiam ocupar um espaço evangelístico maior numa região tão carente de Deus? Com certeza. Essa é a minha intenção, né? Acho que nós precisamos. Tem um livro chamado Igrejas Luzes que Não Se Apagam, do pastor Richard Blacker, um dos maiores escritores americanos, conselheiro dos presidentes americanos, um pastor muito querido lá. Ele fala que, nesse livro, ele fala assim, a igreja, ela é uma luz que não pode se apagar. Uma luz que não pode se apagar. Não pode se apagar. A igreja tem que ser relevante onde está. Né? Gostei, pastor, a igreja tem que ser relevante onde está. Relevante. Não importa se é uma comunidade, não importa se como essa igreja lá em São Paulo do pastor, que era um bairro gigantesco. Lá, a igreja da cidade, uma igreja com 250 mil metros quadrados. Meu Deus, é muito grande. Mas não importa o tamanho. Não importa, pode ser pequena, ou média ou grande. A igreja não pode deixar de ser relevante aonde estiver. A igreja tem que ser uma luz, não dentro de 4 paredes. Não pode ser colocada debaixo da mesa, como diz a palavra. Sim. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A gente não coloca uma luz debaixo da mesa, a gente coloca ela num lugar alto para que todos possam ver. A igreja, ela não pode se fechar, ela tem que estar aberta, ela tem que ser relevante, seja para os seus vizinhos mais próximos, para as famílias dos membros. Então a igreja tem que estar envolvida de uma certa forma para as pessoas que são carentes, né? As pessoas que estão passando por momentos mais difíceis. Carente aqui, lê-se, não é financeiramente, meu querido irmão, carente de Deus, né? Independente em todas as áreas da vida. Sim, né? A carência de Deus, ela é a maior, e eu acho que uma pessoa que é carente de Deus, ela normalmente pode ser carente de todas as outras coisas. A gente seguindo aí um pouquinho dentro da questão do Conselho de Pastores, como presidente do Conselho de Pastores de Santos, qual é o maior desafio na presidência? Veja bem, Adalberto, convencer o meu presbítero Adalberto a estar no Café de Pastores? Eu estou há 3 mandatos na presidência do Conselho de Pastores. E tem sido para mim um momento de muito prazer. Eu amo o que eu faço na minha igreja, onde eu estou desde criança. Né? Realmente nasci na mesma igreja, me tornei jovem, me casei, me batizei e hoje eu sou pastor dessa igreja que eu nasci. E eu amo servi-la. E eu também amo servir no Conselho de Pastores. É claro que existe um processo, um caminho, uma jornada. Jesus veio para um povo, ele terminou a sua jornada e falou assim, se vocês tivessem percebido a minha chegada. Eles perderam o dia da visitação, não é verdade? Então é um processo. Muitos viram Jesus. Nem todos, mas muitos. A igreja continuou no processo de anunciar Jesus. Acho que o Conselho de Pastores
para mim, o grande desafio é realmente alcançar todos. Mas a gente entende que todos também têm seus compromissos, têm seus afazeres, têm uma agenda, trabalho, profissão, e é complicado. E a agenda de cada ministério é intensa. São intensas. É difícil conciliar as agendas ministeriais. São. Mas, claro que o grande desafio é poder juntar os pastores. Eu acho não que... juntar a igreja no sentido amplo de membresia. O conselho é um lugar para os pastores, para os ministros. Então eu acho que o seu maior desafio realmente é conciliar as agendas dos ministérios para que haja um congraçamento, né? Exato, é por isso que nós fazemos os nossos encontros na quarta-feira, porque geralmente nos finais de semana os pastores estão presos nas suas atividades locais, né? Evento disso, evento daquilo, às vezes estão sempre nas suas atividades. Eu sei que também tem muitos pastores, uma boa parcela do mundo de pastores da nossa cidade, eles trabalham no tempo integral, né, durante a semana. Então, na quarta-feira, os nossos encontros, eles geralmente não alcançam aqueles que estão presos aos seus serviços, aos seus empregos. Trabalhos seculares. Os trabalhos seculares, exatamente. Tem muitos pastores que não são pastores integrais, né? E esse é um pedido que o Conselho vai atender agora no mês de maio, que é realizar um café da manhã no sábado, justamente para poder receber esses pastores que às vezes têm o desejo de estar no café e não conseguem. Um excepcional, né? Um extraordinário. Não dá para fazer sempre. Mas dá para fazer o extraordinário. Dá para fazer o extraordinário. Uma vez ou outra a gente vai tentar fazer. O Aviva mesmo vai ser no sábado, justamente por causa disso. Quais os projetos que estão sendo preparados no momento pelo Conselho de Pastores? Fora o Aviva? Não, o Conselho de Pastores é totalmente diferente de uma igreja local. Sim. Não tem tantas atividades. As nossas atividades são os nossos momentos juntos, de comunhão. De comunhão e segurança. Compartilhar experiências. Sim. Claro que nós tentamos desenvolver. A gente tem uma percepção de conselho da seguinte maneira. O conselho não é uma igreja, mas o conselho tem que ser uma ferramenta para os pastores que conduzem a igreja. Então a gente tenta, de alguma forma, proporcionar condições ou apresentar ferramentas para pastores. Então a gente geralmente, às vezes, a gente faz uma oficina de tecnologia, por exemplo, para igrejas. A gente teve, ano passado, uma oficina chamada Oficina de Tecnologia, que trabalhava o Google Grants, né? TechSoup, Microsoft, que são empresas comuns, né, que todo mundo conhece, mas que para organizações sem fins lucrativos disponibiliza ferramentas e materiais, toda a estrutura deles de forma gratuita para organizações. E a igreja é uma delas. Então, por exemplo, no Google, você pode ter até $10 mil em produtos da Google para a sua igreja. Na Microsoft, você pode ter todos os softwares da Microsoft que você precisa comprar, ali no Excel, Word, né, e não é barato, quase R$1.000 por ano para pagar os pacotes, mas você pode ter de forma gratuita. Como isso é possível, pastor? E é uma novidade para mim. Tá vendo? É uma novidade para mim, como ministro. Como para você e como para muitos outros. Pastor, então diga aí para os nossos ministros, conte-nos esse segredo, conte-nos tudo, né? Não esconda nada, não esconda nada. O conselho tenta proporcionar isso, entendeu? O que o conselho quer, mostrar aquilo que você, talvez, o pastor, o líder, não está conseguindo ver. Sim. Entendeu? Deus é bom. Então esse é um convite para os pastores que ainda não fazem parte do Conselho de Pastores e entender a dimensão do Conselho de Pastores. Por favor, queira falar aos nossos pastores que ainda não são. Sabe, eu sempre faço uma comparação, sabe, Adalberto, da nossa vida pastoral com um trecho, um momento bíblico. É claro que é uma ilustração. Nós todos conhecemos a história de Agar, né? E de Ismael, esposa de Abraão, que foi mandada embora. Né? Num dado momento, está lá no deserto, não tem água, não tem nada, ela deixa o seu filho a uma certa distância e ele vai morrer. Agora chegou, não tem mais para onde sair, e de repente aparece um anjo e fala assim: olha, a fonte da água. E aí a gente sabe a história. Muito bem, é verdade? A evolução. Tá. Enfim,
às vezes nós somos pastores e às vezes não nos falta disposição, não nos falta força, não nos falta ânimo, mas às vezes a gente está cansado. Precisa, Às vezes nós estamos esgotados, porque nós não estamos vendo soluções. E às vezes a solução está às vezes do lado. A fonte às vezes está do nosso lado, mas nós não vemos. Observamos, não estamos vendo. Então, sabe, Deus, Ele dá ferramentas para a gente. É que às vezes a gente não sabe. Por exemplo, isso que eu falei aqui. Uma ferramenta tecnológica super importante. Veja, muitas pessoas estão usando pacotes da Microsoft de forma ilegal. Não pagam, hackeado, não sei como é que faz. Ou seja, está pecando. Está pecando, está roubando. Está pecando. Não pode. Não pode. Mas você pode ter de forma gratuita. E sem saber que pode ter a... Entende? Sem gastar um centavo. Não só isso, vários cursos da Microsoft de forma gratuita. Vários cursos do Google de forma gratuita, reuniões que você, para pagar, para usar de uma forma mais estendida, com maior número de pessoas, você tem que pagar. Bom, você, como igreja, você pode ter de forma gratuita, ilimitada, 100, 200 pessoas lá e participando de uma live com você, ou de uma reunião com você. Onde estava isso? Estava do teu lado, é que você não viu. Não viu. Então, o que o conselho quer fazer? O que o conselho quer ser? Quer ser essa pessoa que está apontando, olha aqui para o lado, tem essa ferramenta. Um farol. Esse farol, entendeu? Quer iluminar, só quer iluminar. Olha, irmãos, olha aqui, grandes organizações. Nós no Brasil, o Brasil é rico nessa questão, de organizações cristãs para suporte para pastores, igrejas e ministérios. Né? Então, às vezes você não sabe, mas tem organizações que podem te ajudar na sua igreja em ministérios específicos, seja de missões, de jovens, de crianças, de casais, de mulheres, de homens. O DF, por exemplo, Universidade da Família, tem muitas pessoas que não conhecem. Então são várias ferramentas que são apresentadas, Adalberto, com relação à nossa vida ministerial, que o Conselho quer colocar luz para que você possa ver. Então, se você quiser saber mais, por exemplo, sobre essa questão de Google Grants, Microsoft, questão de liderança, como a gente falou, fazemos oficinas, cursos especiais, vamos fazer um jantar para casais, pastores e outros eventos. Então, procure a gente, fala aqui com o Adalberto, pega o nosso contato, procura o Conselho de Pastores e Santos e nós vamos ter o maior prazer de poder lhe ajudar e dar uma orientação, uma ajuda nesse sentido. O telefone está aí, como colocando na legenda o seu telefone, o telefone do Conselho de Pastores. Manda uma mensagem lá em WhatsApp, porque às vezes você ligar é mais complicado, às vezes a gente está naquela correria louca, manda uma mensagem, pastor, preciso falar com o senhor, estamos juntos. Quando e onde será a Marcha para Jesus esse ano? A Marcha para Jesus ela é super importante, né? Em vários momentos, em vários estados ela acontece, em várias cidades no Brasil, inclusive, vai acontecer agora em Cubatão, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Em Santos, tem uma data de julho, finalzinho de julho, se não me falha a memória, 27 de julho. Mas ainda não está assim bem definido, porque na realidade não vai ser o Conselho de Pastores que vai administrar a Marcha para Jesus, né? Vai ser uma igreja, né? A Renascer em Cristo, eles vão estar organizando e o Conselho vai vir apoiando, vai dar todo o suporte e apoio, convidar todo mundo, mas essa questão da organização a gente deixou na mão deles, porque aqui na cidade, até porque eles têm um know-how da Marcha para Jesus de São Paulo, que é a maior do Brasil, então eles têm todo esse know-how e a gente vai estar assim como um suporte para eles. Pastor Estevão Hernandes. Assim que eles tiverem mais informações, eu mando para você. Ok. Apidacopemes. Fale sobre aplicativo do Conselho de Pastores de Santos. Fale sobre ele e da sua importância e projeção. Olha, nós fomos abençoados há alguns meses atrás, aliás, em fevereiro foi o lançamento do aplicativo do Conselho de Pastores e foi assim maravilhoso. O aplicativo do Conselho é um espaço para os pastores. Lá você, por exemplo, vai encontrar organizações cristãs, né? Como a OM, como Portas Abertas, como a MEAP, MPC, a PEC,
com informações sobre essas organizações e como entrar em contato com eles. O aplicativo também é um meio da gente colocar as notícias importantes e relevantes para a igreja, né? Notícias com relação ao lançamento de livros de pastores, locais ou não locais, notícias sobre assuntos eclesiásticos de formas, questões jurídicas, leis, contábeis. É um local onde o pastor pode ter informações importantes que são relevantes para a sua vida ministerial. Também ministrações, um conteúdo muito bom com relação a mensagens, não somente dos encontros do Conselho de Pastores de Santos, como dos encontros do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Então, os cafés que são realizados no Conselho de Pastores lá do Estado de São Paulo, as mensagens também são colocadas aqui, a gente pode ter esse uso. É muito bom, uma parceria do Conselho aqui com o Conselho do Estado. E devocionais, planos de leitura voltados para o pastor. É um local de nós podemos encontrar assuntos importantes. E a agenda, né? A agenda do Conselho está lá, a agenda de organizações cristãs estão lá. Então tem a Go Action agora que vai ter o Dia Global de Evangelismo, último sábado do mês de maio. Tem o encontro que vai ter de mulheres do Conselho Metropolitano, os nossos cafés. Então, agendas importantes estão lá. Eu gosto muito, viu, pastor, do aplicativo. O aplicativo ele é intuitivo, ele é muito informativo, ele tem um visual muito bonito, muito elegante, bem completo. Né? Foi uma ferramenta que eu gostei muito. A gente coloca muito aplicativo no celular, mas esse eu recomendo, fundamental, e você não vai se arrepender. O aplicativo do Copemes é uma ferramenta indispensável hoje para nós. Qual a sua relação pessoal com os principais ministérios em Santos? Minha relação de amizade, de amigos. Eu falo que o Conselho de Pastores me presenteou com algumas coisas que não tem preço. O que mais ele me presenteou foi com amigos. Pastor Joel, do Peniel. Pastor João Pedro, pastor João Natalina, pastor João Campos, pastor Eric, pastor Adalberto, pastor Antônio Carlos, pastor Adalberto, e todos os pastores, pastor da Igreja Batista, pastor Daniel, pastor Carlão, pastor da Presbiteriana, pastor Lismar, pastor Vulmar, cara, de todas as igrejas. Queremos trazer. Pastor Manuel dos Parazações, cara, várias igrejas. Vamos trazer esses pastores aqui, né? Para sentar aqui. Pode ser o meio de contato para você. Sentar aqui na mesa do Palafitas Podcast, esses pastores, para a gente ter uma conversa agradável com todos eles. O senhor acha que a grande quantidade de igrejas fragmenta e fragiliza o Evangelho no Brasil hoje? Para que o nosso seguidor entenda, quando a gente fala a grande quantidade de igrejas, é assim, a igreja católica ela é uma só. A igreja evangélica, nós temos várias, presbiteriana, batista, tal, tudo, e hoje muitas igrejas que não são filiadas em outros ministérios, são igrejas únicas, aí uma igreja única aqui, uma igreja única ali, ou na mesma rua, digamos, às vezes a gente encontra 4, 5, 6, 10, se a avenida for grande, mais de 20, 50 igrejas numa rua só. Isso fragmenta e fragiliza o evangelho no Brasil, para não ter uma direção? Se nós formos olhar de uma perspectiva histórica, desde o início, quando começou a perseguição em Jerusalém, se espalhou para tudo que é lado. Então é bom. Se espalhou e não foram igrejas, todo mundo saiu, todo mundo junto e foi para um lugar só. Não, ela foi espalhada. Espalhou-se mesmo, pessoas para vários lugares, vários ambientes, vários locais, talvez ficaram sozinhas, mas ali a igreja cresceu. Então, claro que tem um sentido, pode ter alguns critérios que podem ser prejudiciais, sim, mas na maior parte não.
Eu acredito que não, que acaba sendo uma forma do Evangelho. Acho que o contexto, a questão em si, pode ser talvez a preparação de quem está fazendo. De quem está iniciando uma igreja. Quem está iniciando uma igreja. Se a pessoa está bem preparada, ela tem um entendimento de que foi Deus quem enviou e tudo mais, eu acho que isso não tem problema, porque ela está fazendo algo que está dentro daquilo que Deus quer. Mas quando a pessoa, às vezes, é o orgulho, né? A divisão, a vaidade que vai, aí a pessoa, ou às vezes a falta de preparação, a falta de uma capacitação, algo que pode gerar prejuízos no sentido de formação das pessoas. Né? E eu acho que a gente não deve se preocupar porque Deus está no comando. No final das contas, cara, Deus nada acontece sem Deus não permitir. E é Ele que cuida de tudo. É Ele que resolve, Ele que acerta, Ele que ajusta, Ele que corrige. Como o senhor vê a capacitação dos pastores hoje no Brasil? Hoje nunca foi tão ampla, devido aos meios que hoje nós temos disponíveis. Antes a gente tinha que pesquisar, aqui eu tenho um comentário judaico do Novo Testamento, né? A minha biblioteca, tenho ali a biblioteca, era assim, eu já me desfiz de muitos livros, hoje ela é mais digital, né? Hoje então o acesso a conteúdos relevantes, importantes, de preparação para o pastor, ele é quase que infinito, né? Infinito. Não, e hoje a gente está vendo que as igrejas estão se engajando mais nessa questão da capacitação. Há muito tempo a igreja não se dedicou tanto ou se preocupou tanto com isso. Hoje não. Hoje as igrejas, pelo menos as igrejas mais atuais, elas têm percebido que essa questão da capacitação é algo primordial, é um pilar da igreja. Então, o desenvolvimento de líderes é importantíssimo. Veja, o próprio Deus se preocupou com isso. Envia seu filho, o mestre. Esse filho prepara 12. Um repetiu. Um repetiu, né? Repetiu. Quem será que repetiu, né? Não repetiu, mas o Senhor quase teve quanto tempo né? para preparar aqueles 12 homens? 3 anos. Em 3 anos ele formou aqueles caras. E ele foi embora e nem ficou para a inauguração da igreja, como diz o pastor José Campanha. Ele foi embora e não ficou para a inauguração, nem preparou, tão bem preparado, que ele foi embora e deixou agora vocês tocam lá. Essa fase do pastor Josué é muito, né? O pastor José Campanha é incrível. Ele é um pastor que Deus levantou para quê? Para dar suporte nesse sentido de capacitação. Hoje a igreja ela tem que estar firmada em pelo menos 3 pilares. 3 pilares. Discipulado, desenvolvimento de líderes e próximas gerações. Próximas gerações, é importantíssimo. Esses 3 pilares. Se você trabalhar bem esses 3 pilares de forma estratégica, você, como pastor, com qualidade, como líder, com qualidade, de forma sistemática e intencional, você vai ser bem sucedido. Porque Jesus pegou aqueles 12 homens lá, era café da manhã, almoço e janta, vamos dormir. E andou com eles, foi a pé, né? Não tinha, o contato era pessoal, não era virtual, não era por mensagem de WhatsApp, era por face a face, olho no olho, encarando, ensinando, e enviou aqueles caras e o negócio virou. Ele preparou aqueles 12 homens de forma intencional e estratégica e muito sistemática. Ele saiu e eles fizeram continuar. Hoje nós estamos aqui por causa disso. O crente e a política. O senhor acha que os pastores devem ou não se envolver com a política? Acho que política é chamado. Deus levantou Daniel. Deus levantou José. Sim, eu não somente esses, né, mas esses são a referência maior. São referências. Referência maior. Com certeza tem muitas referências. Eu sou servidor público municipal há 33 anos e entendo bem sobre política e pela necessidade, né, de estar no meu trabalho, essas coisas todas. E eu vejo realmente, quem tem uma chamada no nosso ministério, Ministério de Santos, o nosso pastor, filho do nosso pastor, o apóstolo Paulo Corrêa Júnior, nosso deputado estadual, já fizemos o convite para ele estar aqui na bancada também do Palafitas para conversarmos. E a gente vê que o Paulo Júnior ele tem realmente uma chamada política que eu trabalho
fantástico o que ele faz dentro da política. Tem sido E eu tenho vontade, um dos meus desejos é ver um cristão estadista no Brasil. No Brasil. Sei que é muito difícil, mas o meu desejo... Mas veja só, é uma questão de paradigma. Nós falamos isso logo no início, né, quando a gente falou que tinha algumas classes que eram meio rejeitadas pela igreja, né? E uma delas era a questão política. As pessoas até não votavam, né? Muitas pessoas, muitos irmãos. Mas hoje não. Então, eu acho que essa questão política nós devemos saber separar. Principalmente os pastores e líderes têm que saber separar. Então, o que é política? A gente sabe o papel dela e a importância dela. Política está em todos os lugares da vida. Está dentro da sua casa, está no seu emprego, também está na vida pública, está nas questões da nação, na organização da nação. Então, onde ela é importante? Naquele lugar, com aquela função, com aqueles objetivos principais. Então, a política, governo, nação, questões assim, que são de ordem pública, devem ser tratadas dessa forma, nesse âmbito, com esses propósitos. Então, a pessoa que vai entrar nessa jornada, ela tem que entender isso. Qual o chamado dele? Porque não é uma profissão, é uma missão. Sabe? É uma coisa. Não vai por causa do salário. Não é porque o cara vai ganhar ter um bom salário, ter assessores. Não, ele tem que, porque ele tem um propósito. Propósito é uma vocação e uma chamada mesmo. Tem um valor, um princípio que precisa ser defendido, que ser estabelecido. Então, nesse sentido, é importante. Pessoas nem todos estão para isso. Agora, tem pessoas que às vezes vão por outros motivos. Mas e aí é o grande problema, que aí você pode se corromper. Faz se corromper e perder até a salvação. Exato. Qual a sua opinião dos novos crentes, influencers, famosos e os que não querem mudar a sua vida através da conversão, ou seja, continuam com o mesmo jeito que viviam no mundo? Veja bem, Adalberto. Hoje está se proliferando muito, né? Hoje nós estamos... As artistas, as pessoas, eu sou cristão. Eu acho que é bom a gente separar também. Né? Então, quando se fala assim da questão dos influencers... Será que são loucos? É uma tendência. Cara, isso não existia anos atrás, mas hoje existe. Famosos. É uma tendência. As coisas mudam, vão mudando. A igreja vai se adequando. A gente só não perde princípios. A gente só não abre mão dos valores. Só não abre mão daquilo que é uma questão de fé e tal. Agora, eu não sou... Claro que não sou contra o influencer, porque é importante. É o meio. Eu não digo assim, então nós não somos contra, mas eu digo assim, a questão dele assim, a questão é que muitos levantam a bandeira, eu sou cristão, evangélico, aceitei Jesus, mas a sua vida não mudou. Mas aí é a questão de conversão, né? A pessoa tem que ter convertida. Quem não está convertido? Mas por ser influência, a minha preocupação sim, claro leva muitas pessoas a querer a viver com aquele mesmo comportamento. Aí tu vê como então a necessidade de desenvolver das pessoas, né? A formação das pessoas é importante. A formação dos pastores, das igrejas. Como é importante a questão do discipulado, que é a formação pessoal da pessoa, princípios e valores. Sim. Sabe como é importante? Porque essa pessoa que foi transformada, entendeu, conheceu, viu Deus através das suas verdades. Quando ela entra numa área como tão influenciadora como é o meio virtual, ela vai ser essa pessoa transformada lá nesse meio virtual. Eu estava aqui pensando, será que o apóstolo Paulo ia usar a internet se ele tivesse no nosso tempo? Bom, ele falou assim, eu vou fazer de tudo para de alguma forma alcançar alguns. Né? Vamos fazer judeu para congar os judeus, vamos fazer fora da lei, não estando fora da lei de Cristo. Olha, fora da lei. Eu vi uma coisa que uma pessoa me chamou muita atenção, foi a Angela Bismarck. Ela era esposa de um grande cirurgião, não me lembro o nome dele, e destaque de escola de samba, uma mulher linda, né? Corpo bem chamativo. E o tempo passa, né? Outro dia eu vi uma entrevista dela. E ela manifestou que ela tinha aceitado a Jesus Cristo e que a vida dela mudou muito. Não, ela não é a única, né? Muitas outras artistas. E o testemunho dela, o que ela fez? Ela não somente se converteu,
Ela se converteu e ela foi buscar conhecimento, ela foi buscar o desenvolvimento, ela teve um discipulado e além de discipulado agora, depois que ela foi discipulada, que acrescentou conhecimento, a graça e tal tudo, agora ela está servindo ao Senhor com aquilo que o Senhor acrescentou na vida dela. Ela não ficou apenas, né, naquela graça de que a minha vida foi transformada, estou com uma nova alegria e tal, maravilhoso, e ficou no seu cantinho. Ela caiu para cima na questão de ganhar almas para Jesus. E acaba alcançando muitas pessoas. Né? Tem pessoas que talvez eu não alcançaríamos. Não alcançaríamos. Nunca. Não alcançaríamos. Nunca. Né? Um artista gospel deve ganhar milhares de reais em apresentação gospel? Agora são as perguntas um pouquinho com sabor. Eu acho que mexicana, acho que tudo tem medidas, né? Suas medidas, né? Então, se você vai convidar um cantor, né, que vai vir com toda a sua equipe, né, eles são profissionais, né? Não dá para você fazer. Eu olho dessa forma. O grande problema nesse caso é os exageros. A pessoa que fala querer cobrar algo que seja astronômico. Eu acho que ele tem o direito de ter o seu recurso, tem que pensar. As pessoas que vivem com ele são profissionais. Quanto é que ganha um músico da Orquestra Municipal de Santos? Tem um produtor musical que ele é irmão de dois cantores sertanejos famosos, acho que é o César Menotti e Mariano. Ele é irmão dele e ele se converteu, ele é pastor. Eu vi o outro dia, eu não me lembro o nome, depois eu vou pesquisar, vou colocar aqui na legenda, na pesquisa que eu vou fazer o nome dele. E eu vi ele falando o seguinte, ele, de princípio, queria trazer, né, uma personalidade gospel, tal, tudo para fazer um evento, e ele usava a estrutura do irmão, né, e depois ele falou assim, sabe quanto custa? Realmente custa um valor alto, né, então, um valor alto. Então, às vezes a gente acaba se confundindo, né, vendo assim, poxa, mas deveria cobrar assim, tem valor justo, né, mas também tem o exagero. Isso é uma boa medida, pode ser exagero. Essa outra pergunta, existe exagero? Com certeza. Como em todos os lugares, né, pastor? Todo lugar tem, com certeza. Eu acho que é justo, o justo é justo. Quanto será que cobraria um músico para tocar em tal lugar? Depende do lugar, depende da distância. Então, eles não é barato, não. O custo para a gente montar esse podcast aqui, câmeras, enfim. Agora, claro, que exagero. Algumas coisas a gente conseguiu fazer. Essa mesa aqui Esses exageros são em todas as áreas da vida, não é verdade? Ainda dentro desse assunto, qual o limite de gostar de um artista gospel e uma veneração, pastor? Cara, complicado, né? É complicado, mas é por isso que eu trouxe o senhor aqui, pastor. Eu acho que todo cristão, ele é moderado. Deus colocou algo dentro de nós que nos faz medir as coisas. Senso. Sabe o que mais falta nas pessoas? Estava comentando isso ontem. Senso. Vou contar uma história particular, então, aproveitando sobre essa questão do senso. Eu tenho a minha segunda filha, a Bianca, né, ela tem 27 anos. Eu não me lembro com que idade ela gostava do One Direction, uma banda, acho que banda inglesa, né? E essa banda veio no Brasil. Minha filha, ela tem 27 anos hoje, parece que tem 17, uma menina bonitinha, bem, parece adolescente, imagina naquela época. E eu não ria com ela nesse show que era em São Paulo, no estádio de futebol. E ela me aborreceu para não poder comprar um ingresso para ela ir desse show. E ela gostava, no quarto dela tinha essas coisas, e aí eles me perguntavam, você como pastor, você permite isso? Olha, o indivíduo, ele chega em um determinado momento, ele precisa decidir qual é o caminho que ele vai seguir, o largo ou o estreito, qual porta que ele vai entrar, a estreita ou a larga, né? Cresceu no evangelho, escola dominical, com todas as experiências, né? Mas graças a Deus foi só um momento, e ela era fã do One Direction, até um dia que ela teve um encontro com Deus de fato. E aí mudou a questão, aí entrou isso que o senhor comentou agora, pastor. Bom senso. Bom senso. Mas o bom senso não é só para o cristão. Ela congrega hoje na Rocha Church, o pastor Fred Figueiredo. Fred Figueiredo. Ela é ovelha lá do pastor Fred. O Fred vai estar conosco no Conselho de Pastores no dia 18 de maio, sábado, dia 18 de maio. Ela e o meu genro
Mike, né? Benção. E houve uma mudança na vida dela. Hoje ela foi para o Dunamis, né? Ela tem uma chamada missionária, ela e meu genro, vários cursos de preparatórios, né? Do Dunamis para o campo missionário, o trabalho que se trabalha na célula, entre outras coisas, e é uma alegria muito grande, porque houve uma transformação, né? E aquela veneração, aquela coisa mudou. E não pode canalizar isso para um cantor gospel, né? Um artista gospel. Um bom senso é importante para todas as pessoas, em qualquer área da sua vida, seja dentro da sua casa, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento pessoal, profissional, na sua empresa, na sua comunidade. Então, os extremos, já diz um ditado, Adalberto, que são perigosos. Os extremos são perigosos. Então, o bom senso é o que traz a medida certa para a gente. Então, a questão da veneração é um exagero. Né? Então, nós como cristãos temos que ter bom senso, temperança, domínio próprio. O Brasil é uma liderança, um coadjuvante ou irrelevante na missão mundial, pastor? Adalberto, eu acho que o Brasil, nós estamos vivendo um momento no Brasil de um grande despertamento nessa área. O Brasil sempre foi um dos principais líderes nessa questão missionária, isso é fato, todos nós sabemos, né? O Brasil por muitos anos e ainda é. Acho que é uma referência, não posso falar que é liderança, mas é uma grande referência missionária no mundo. Em vários países não tem uma influência missionária como tem o Brasil. Mas hoje, eu acredito que está havendo um maior despertamento missionário no sentido amplo da questão de ser missionário. Não somente aquele missionário de missões transculturais, mas também de missões culturais, né? A missão que você faz no seu próprio ambiente, no seu próprio local de convivência. Então, a igreja está sendo levada para levar o evangelho dentro da sua casa, na sua vizinhança e também na sua cidade. Então, o Brasil é uma liderança. Continua sendo. Mas eu acredito que hoje ela sempre foi vista como uma liderança mundial, uma referência mundial na questão transcultural. Mas eu tenho percebido que essa questão missionária interna, culturalmente falando, dentro do seu próprio ambiente, local, cidade, estado, Brasil mesmo, está havendo um grande despertamento das igrejas em fazerem ações mais evangelísticas. Mais evangelísticas, tanto interna como externa, daí fora da igreja. Qual o seu maior sonho para o povo cristão da nossa cidade no momento? Rapaz, uma pergunta muito... Acho que é uma pergunta simples. É porque eu sou ousado, né? Eu sou ousado. E o senhor também acho que tem essa característica aqui de jogar lá em cima as netas. O que todos nós queremos, né, para nós? Para nossa cidade, nossa nação. Que todos venham a conhecer Jesus. Que todos venham a conhecer Jesus. Uma perguntinha. Esse é o grande desejo, que nós possamos alcançar todas as áreas, né, de influência. Temos, como você falou, temos pessoas influências que influenciam na sua área virtual, mas também na sua área de governo, na sua área profissional, na sua esportiva, seja qualquer área. A gente deseja que as pessoas conheçam a Deus de uma forma especial, tenham essa experiência divina, maravilhosa, que é andar com Deus, conhecer a Deus, saber que Ele é poderoso, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós. É uma grande necessidade. Então, um desejo que nós queremos para a nossa nação é que haja paz nela. Né? Nós queremos apresentar o nosso Deus, que é um Deus de paz, para a nossa cidade, para a nossa nação, para as pessoas, para todos. No episódio 3 de entrevista do Palafita Podcast com um coronel, o pastor Eli Fraga, nós fizemos uma pergunta para ele, vamos repetir ao senhor. É pecado fazer tatuagem, pastor? No meu ministério, na igreja que eu pertenço, nós não permitimos, nós vedamos, né? não há permissão. Não tem razão de ser. Mas é um assunto muito controverso. Eu conheço muitos irmãos que têm, e que ministérios que não tem problema a pessoa poder fazer sua tatuagem. Eu não entro muito nesses conflitos. Na verdade é um conceito, né? Eu não entro.
eu não vou... eu aprendi, eu não vou debater isso. Eu aprendi com um pastor, quando na minha adolescência, ele disse o seguinte assim: filho, tem alguns embates que a gente não deve entrar. Não se preocupar muito, porque não são relevantes à nossa salvação. Ele usou essa frase, e eu guardo muito isso, que tem determinadas coisas que não são relevantes à nossa salvação. Mas tem uma outra pergunta que é: crente pode beber bebida alcoólica? Cara, eu acho que não. Por quê? Não tem, para mim não é. Bom, se a gente for olhar no contexto bíblico, né? Mas lá eles bebiam vinho. Sabe qual era o vinho que era bebido na época de Jesus? Ele tinha um significado de alegria. Era o vinho que era misturado com água várias vezes. Não era um vinho forte, fermentado, era mais para um suco. Até porque a água potável era muito difícil. Nós estamos falando de Oriente... Estamos falando de Oriente Médio, daquela região da Palestina ali, de Israel, há tanto, 2.000, 3.000 anos atrás, tanto tempo atrás. Então, as pessoas, era comum beber vinho, as pessoas bebiam vinho como se fosse beber água, porque, de uma certa forma, era uma maneira de purificar a água. A água mais purificada, por causa da uva e tudo mais. Mas, não era aquele vinho fermentado. Imagina, uma festa de 7 dias tu tomando vinho fermentado. Hoje, né, nós temos, se as pessoas forem buscar, porque a gente nunca sabe o nosso ponto de fraqueza, né? A gente nunca sabe. E as opções que existem no mercado hoje, no Brasil, para você, cerveja, whisky, e eu moro aqui perto da Última Ponte, no Rádio Clube. Nós já tivemos muitos anos aqui o baile da Última Ponte, não conseguíamos dormir, dávamos aula na escola dominical no domingo de manhã e passava o sábado, de sexta para sábado e de sábado para domingo, ouvindo barulho e muito forte aqui na Última Ponte. E teve um dia que eu saí aqui logo cedo e fui lá dar uma olhadinha na dimensão, porque eu, embora tenha ouvido barulho, eu não tinha noção da dimensão. 2 quadras, 1 quadra daqui, eu fui lá olhar a dimensão do baile da Última Ponte. E naquele dia, parece não tenho certeza, que Deus ele me enviou lá. Eu encontrei 2 jovens desviados de Jesus, da igreja, lá nesse bairro. Quando eles me viram, eles baixaram a cabeça, porque não acreditaram que eu estaria ali pela manhã, já o dia clareando, e eles com um copo de bebida, passaram a noite, a madrugada todinha bebendo. E a bebida alcoólica, ela não traz sucesso para ninguém. Aí você fala dentro de casa, controlado, é complicado, né? Nós não estamos aqui para dizer as coisas, a pergunta é para levar as pessoas a ter a consciência, principalmente o cristão, que é um laço para muito crente. Para muito crente. Então, na minha opinião, crente não pode beber bebida alcoólica. Qual o benefício? A gente só vê os malefícios, porque só abrir o jornal, você vai ver quantos males traz a bebida dentro da casa, dentro do lar. As pessoas dizem que assim, o vinho é bom, tal, toma suco de uva. Tem o seu poder de toma suco de uva, como a uva. Então, para mim, nós cristãos, não me faz falta, eu acho que não deve. Não deve. Foge da tentação. Agora, para quem não é cristão, me diz, a gente aconselha, para quê? Para quê? Eu me lembro que eu tive um amigo, ele me disse o seguinte uma vez, assim, Adalberto, as pessoas que bebem, se eu beber uma latinha, eu me descontrolo. Tem pessoas que se beber 10 latas não fica bêbado, óbvio que 10 vai ficar. Mas 5 latas não acontece muita coisa, o cara não perde a consciência. Mas ele, se ele bebesse uma latinha, ele já perdia a consciência. Então ele não podia beber. Pastor, o senhor acha que os sinais da volta de Cristo estão bem mais reais nesse momento? Como o senhor faz essa leitura? Deixa eu falar uma coisinha antes. Muitas pessoas bebem para fazer aquilo que não tem coragem de fazer quando não estão lúcidas. Isso é um perigo. Porque a pessoa precisa beber para tomar coragem. Não é verdade? Não sente a alegria do Senhor, né? A alegria do Espírito. Você tem que procurar outro meio para poder se resolver. Né? Cara, é uma outra coisa. A gente tem que estar vigilante. A palavra de Deus... Por exemplo, os sinais. Guerra, Rússia, Ucrânia,
terremotos. Sim, mas isso sempre houve, mas vai baixar a guarda? Não, acho que os sinais têm que ser sempre bem precisos, a gente tem que estar sempre muito atento aos sinais de Jesus, da volta do Senhor Jesus. Nós não sabemos nem quando, não sabemos a hora, nem o dia, mas a gente tem que estar atento. Agora, é verdade, tantas guerras, tantos terremotos, pragas, nunca se viu tantos pais contra filhos e filhos contra pais como a gente tem visto ultimamente, a falta do respeito dentro do lar. A presença, né? Sabe, é uma coisa que a gente está vendo que é muito, tem crescido. Tem filhos que moram com o pai e não vê o prática durante 24 horas. A internet, as redes sociais, prende jogos, prende aquele jovem, aquele adolescente. Sabe que outra coisa, Roberto, honra teu pai e a tua mãe, né, para que te vás bem. Primeiro mandamento com promessa dos 10 mandamentos. O que é honrar? É respeitar. Né? Então, respeitar, às vezes, tem essa questão há uma desconstrução dos valores familiares, né, bem atuais nos dias de hoje, e que esse respeito está sendo corroído. Então, a gente está vendo sinais. Né? Sinais existem. E são bem evidentes. O que é que a gente precisa estar atentos, preparados, né? Para não ser prudentes. Aproveitando, a Igreja Monte Sião é pré, mid ou pós-tribulacionista? Nós somos pré. São pré. Como um assembleano. Como assembleano, a maioria dos pentecostais, né? São pré. Poucos que têm, alguns que têm essa meso, né? Mid, lá no meio, né? Ou depois, né? Na realidade, nós estamos com a maioria. A maioria diz que a maioria é pré. A maioria é pré. Né? A gente se enquadra dentro desse grupo de pessoas. Pastor César Azeda, se eu não me engano, o sobrenome dele, Pastor César, eu vou colocar o sobrenome dele. Eu gosto muito dele, né? E ele veio da Assembleia de Deus e eu não sei qual é a igreja que ele pertence. Agora ele tem um programa de entrevistas e também um podcast que ele é muito bom, um conhecimento profundo, e ele abordou essa parte aí, né? Tem outros pastores também que abordam esse assunto. Tarles, que abordam esse assunto com muita propriedade. Domina muito bem. Domina muito bem. E aí nós não estamos aqui lançando discórdia, pelo contrário, né? A gente só está comentando alguns assuntos que são interessantes para comentar e para saber qual, né, a nossa linha Monte Sião. Ela é pré, como a Assembleia de Deus também é pré, a gente crê nisso. E para finalizar a nossa entrevista tão agradável aqui com o pastor Sérgio, né, antes de fazer a última pergunta, pastor, por gentileza, queria fazer o convite aos seus seguidores e aos seus amigos a seguir o canal Palafitas. Ô meu irmão, minha irmã, estamos aqui com o Adalberto no Palafitas Podcast. Tenho certeza que todos os encontros que estão sendo realizados aqui, os momentos, as conversas, elas têm sido relevantes e importantes para os nossos dias de hoje, né? Então eu quero convidar você a participar, dê o seu like, siga, contribua com o podcast Palafitas. Eu tenho certeza que vai ser benção mesmo, e será um prazer poder estar. Eu já curti lá as últimas postagens, entrevistas, né? E já fiz a minha inscrição também. Pastor, essa pergunta é mais fácil da nossa entrevista é essa daqui, eu acho, para a gente encerrar. Essa daqui é a mais fácil mesmo. Para finalizar, ano, mês, dia e hora que Jesus Cristo voltará. Pois é. Eu vou orar, pedir a Deus para ver se Ele pode me mostrar a agenda dele, né? Porque isso aí só Deus mesmo que sabe. Só o Senhor mesmo que sabe, a gente está pronto, né? Ele tem que estar pronto, é verdade. Eu ainda entrelaçando essa última pergunta com uma penúltima sobre, né, pré, mid e pós, quando estamos dando aula, assim, às vezes o aluno ele tem um entendimento diferente do ministério, né? Fala, olha, para mim não interessa se é pré, mid ou pós. Tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O conselho que o seu pastor amigo lhe deu, né? Tem coisas que às vezes não vão interferir muito. Não é determinante para a nossa salvação. Que se for antes, beleza. Se for no meio,
Aguenta um pouquinho, Aguenta né? Se for no final, Será? seja mais. Se prepare. Seja muito mais Seja prepare porque para passar por um tempo de grande tribulação. tribulação. Então se prepare É verdade. bastante, para resistir o impacto. Muito bem. Aquela câmera ali, pastor Sérgio Luiz de Oliveira Nascimento, pastor sênior, pastor da Igreja Monte Sião, no Jardim Castelo, em Santos. Muito obrigado pela sua presença aqui no Palafitas Podcast. Temos muitos assuntos. Como todos os convidados aqui, sempre saímos com um gostinho de quero mais, sempre fica então a perspectiva de trazer novamente o pastor aqui para abordarmos outros assuntos, principalmente pelo fato de ser o presidente do Conselho de Pastores, então as novidades são frenéticas, e teremos a necessidade de ter novamente o pastor Sérgio Luiz de Oliveira Nascimento conosco. Muito obrigado, pastor. O prazer foi todo meu. Eu que agradeço o seu convite. Deus abençoe você também nesse projeto, que acho que é importante, não somente para o nosso meio cristão, mas para a nossa região, a Zona Noroeste, que você também aborda vários assuntos. Eu sei que você vai trazer pessoas que também são relevantes, não somente no contexto cristão, igreja, nosso meio cristão, mas também vai trazer pessoas, autoridades da região, que são importantes e relevantes para conhecer a Zona Noroeste, trazer resultados, fazer coisas boas para os nossos irmãos aqui vizinhos e comunidade, que é uma das comunidades que, graças a Deus, não é aquela que nós conhecemos lá no passado, que é muito mais carente, mas é um dos melhores lugares para se viver. Lugar para se viver. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu que agradeço grandemente.